Glória a Deus, meus queridos seguidores aqui do YouTube. Olha nós aqui, em mais uma sexta-feira, né? No momento da palavra para fazer a nossa reflexão diária. Hoje eu quero falar uma carta do apóstolo Paulo ali em Efésios, no capítulo 2, falar sobre a nossa salvação, sobre a misericórdia de Deus, enviando o seu Filho para nos salvar. Que tem muitas polêmicas, muitas coisas em torno desta salvação. Muitas pessoas fazem muitas coisas porque todo mundo quer ser salvo. Pagar o preço, às vezes, não é tão fácil, mas ser salvo todo mundo quer, não é verdade? Então, nós vamos ler ali no capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Mas antes, como sempre, quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Você que está chegando agora, se inscreva, deixe o seu joinha, compartilhe, toque no sininho, toque no sininho ali e comente esta mensagem. E Deus te abençoe. E muito obrigado para os que já estão inscritos. Toda semana, nem que seja pouquinho, alguém está chegando. Isso é bom. Devagarzinho mesmo, na vontade de Deus, do jeito que Deus permite, nós estamos aqui, enfrentando os leões, né? Mas nós estamos aqui. Então, meus amados, eu vou ler os 3 versículos da palavra de Deus. Como eu falei, se você quiser, marque aí para depois você ver na sua Bíblia, Efésios, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia! Você entendeu, né? Os 3 versículos são caríssimos. Nós não somos salvos por obras. Tem muita gente que quer a salvação fazendo boa obra. Pelo menos mostra que ele tem um coração bom, que é despreendido, que quer ajudar as pessoas. Isso conta ponto, mas não salva. É melhor a pessoa ser uma pessoa despreendida, que ajuda todo mundo, do que ser um déspota, que vive tirando o pouco que os outros têm. É bem lógico. Mas uma coisa é certa, tanto um como o outro vai para o inferno se não aceitar Jesus. Ah, que tristeza, né? Mas é a justiça de Deus. Mas fulano não era tão bom, ele era benemérito, ele construiu o hospital, ele fez isso, ele fez aquilo. Será que isso não conta para ele ser salvo? Mas aquele cicrano roubou todo o dinheiro da poupança, roubou isso, roubou aquilo, assaltou a fazenda, matou todo o gado e morreu, foi para o inferno. Será que o outro também, que não fez nada disso, morreu e foi para o inferno? O que eu não posso falar com certeza, e nem você, é que eles foram para o inferno. Porque o homem sempre vai ter uma oportunidade, e isso não vem de nós também, é de Deus. A misericórdia de Deus é grande. Sempre nós vamos ter uma oportunidade de nos arrepender. Isso o mundo não entende, as pessoas não entendem. Aí fala, mesmo vendo o exemplo, 2 ladrões, um de um lado, outro do outro, cada um pior que o outro. Tem gente que não entende. Chama o bom ladrão de santo. O outro eles não falam. Porém, o outro foi para o inferno porque não reconheceu a sua condição de pecador. Mas ele era igualzinho ao outro. Os 2, nos outros evangélicos, diz que os 2 estavam zombando de Jesus. Os 2. Só que um caiu a ficha. Quase no apagar das luzes. Caiu a ficha. E ele pensou com ele, o que é que eu estou fazendo? Esse aí vai morrer, sendo eu também vou morrer daqui a pouco.
Só que eu tenho certeza do que eu fiz. E eu sei que esse aí não fez nada. Aí ele transmite isso para o seu colega. Se o seu colega fosse esperto, tivesse um coração bom, porque Deus preparou a boa obra a cada um de nós, tanto para o bandido como para a pessoa que não é. Porque diz aqui que de antemão ele preparou para andarmos nelas. A boa obra é isso. Aquele bandido teve o seu momento e abraçou com ele. E passou para o outro, que é o nosso papel, pregar o evangelho. Mas o outro rejeitou. A boa obra é essa. Ajudar os outros com dinheiro, quando a gente pode, é bom. Dar um presente bom para as pessoas é ótimo. Mas a boa obra maior que existe é em nós. Começa em nós. Começa em reconhecer. Se você ler do primeiro versículo, que eu não tive o tempo, você vai ver por que é que está falando aqui. Por que é que está fechando dessa maneira? Que ele preparou a boa obra para mim andar e para você andar. Quando Deus enviou o seu Filho, ele já preparou um trilho para toda a humanidade andar. A boa obra, tudo que é bom vem de Deus. Só que agora eu quero falar do imitador. O diabo é imitador, ele também tem uma obra. E a dele é má. Mas ele também prepara. O coração até de fora ele joga. Ele não pode ir lá no teu coração, sabia? Ele não pode. Ele não pode entender o que se passa no teu coração, enquanto que Deus sabe quem é você. E Deus, ele não quebra a lei que ele mesmo fez. Senão, o que adiantava ele fazer uma lei para ele chegar e quebrar, revogar? Então, assim como existe advogado, ele é o próprio advogado dele. Ele deixou a válvula de escape. Aceita Jesus, que aí você quebra o paradigma. Aceita Jesus, que aí você dá direito a ser salvo pelo sangue de Jesus, porque Deus te deu esse direito. Agora ele pode interceder por você. Através do sangue de Jesus ele comprou. Mas nós precisamos adquirir esse direito livre e espontâneo. Deus não vai... ele já fez tudo. Até a cruz ele mandou fazer. Foi ele que mandou. Nada é feito sem a autorização de Deus. Ele mandou fazer aquela cruz, uma cruz enorme, grande. Fizeram menor porque... Fizeram uma cruz maior porque pensaram que o ladrão que ia para lá tinha os braços maiores. E quando Jesus foi, os braços não cabiam, tiveram que esticar, então por isso ficou tão triste a situação. Aceita Jesus. E anda na boa obra, porque ele preparou essa boa obra para mim e para você. Nós fomos salvos para isso. Depois que a gente é salvo na boa obra, nós vamos servir a Deus. Nós vamos errar muito ainda, gente. Mas não é disso que está se falando aqui, de fulano é melhor do que ciclano. Se está se falando que aquele ladrão era igualzinho aos outros, não tinha nenhum melhor, não. Mas um reconheceu a soberania de Deus, enquanto que o outro não quis. Amém? Glória a Deus. Está entendendo aí, meus amados? É isso aí. Talvez eu estou falando um pouco estranho para as pessoas que estão chegando agora, e talvez você não tem nenhuma religião, ótimo. Eu quero parabenizá-lo, eu também não tenho. Mas só que eu gosto da palavra de Deus. Se você não gosta, fica como eu, também sem religião, mas aprendendo aqui o que está na palavra de Deus. Busca o que está escrito. Jesus disse que aqueles religiosos, eles buscavam entender as Escrituras, julgando encontrar nelas a salvação. E é só que ele estava certo. Mas só que eles erraram o alvo, porque eles deixaram de andar na boa obra, que naquele momento era Jesus, e hoje continua sendo. Eles deixaram de andar e se montaram, se estribaram na sua própria entendimento, no seu próprio entendimento. Não faça isso. Amém? Glória a Deus. Até a próxima. Aceita Jesus. Você que não aceitou ainda. Aceita Jesus agora. Diga, eu sou pecador, me arrependo. Amém? Se arrependa e aceite Jesus. Até a próxima.